Fala galera, o plugin está no ar. No programa de hoje você confere uma cobertura especial com o projeto experimental que rolou aqui na FURB. Então fica ligado que o programa está apenas começando. No dia 22, os alunos do 7º semestre foram responsáveis por trazer o projeto experimental aqui na FURB. O projeto experimental sempre é uma ótima oportunidade de trazer a teoria e juntar a prática. E além disso, rolou uma entrevista com todos os professores que ajudaram a organizar o projeto. Confira aí. Bom, dá um nervoso, né, na hora de apresentar, mas quando a gente começa a falar, vai embora, porque a gente trabalhou nisso o semestre todo, então não tem o que... A ideia foi nossa, é tudo a gente que criou, então a gente tenta fazer o melhor possível para apresentar e defender essa ideia, né? Porque a ideia é do semestre inteiro, então dá um nervosismo por isso, porque é a nota do semestre. Mas então foi a gente que fez, então a gente confia, né? A gente sabe e a gente defende, né? O que a gente fez. O cliente era um ateliê de vestidos de festa, noivos e coletes de patinação lá da cidade de Rio do Sul. Era o Acida Ateliê o nome. Primeiro eu acho que é tu conseguir o número de respondentes, né, para pesquisa, que a gente tem a média de respondentes, e depois eu acho que é chegar no conceito criativo, né? Eu acho que o conceito criativo, como o nosso cliente não tinha uma identidade formada, então pra gente foi muito difícil atrelar tudo que a gente encontrou na pesquisa de público-alvo, né, de consumidor, concorrente, pra gente chegar numa ideia criativa que se adeque à identidade que a gente quer criar pro cliente, né? Então acho que foi muito do conceito criativo que foi o mais difícil pra gente. Como que é apresentar? Dá bastante nervosismo. Dá bastante nervosismo. Porque a banca tá ali te encarando, mas é um alívio porque é o final de tudo, assim. Não tem mais o que mexer, não tem mais nada pra criar. O que tu fez tá ali. E é aquela coisa, é a expectativa. É saber que aquilo que tu fez um semestre inteiro tá ali para ser aprovado, ser reprovado. Você não sabe o que é, então é um momento de tensão. Bom, nosso cliente é o New Golden, ele fica situado ao lado do Shopping Neumart. A maior dificuldade do projeto, além de ter as ideias, além de você lidar com a pressão dos professores, das entregas e tudo mais, é a parte de mídia, né? A parte de conseguir os orçamentos, não de montar a estratégia, mas de conseguir os orçamentos dos fornecedores. E fazer aquela pesquisa inicial, né, básica. A amostragem, conseguir gente para responder a pesquisa dentro do nicho que precisa. Não, mas a pesquisa do começo, tendência de mercado e tudo mais é complicado. E quando tem um nicho muito específico também. Tipo o nosso. Porque normalmente acha dados assim muito gerais, ou de mundo, ou do setor em si, mas não do teu tipo de cliente. A importância do projeto experimental, no caso, é muito grande, principalmente para quem não tem a possibilidade de ficar na República de tarde ou não trabalha em agência, esse tipo de coisa. A gente faz toda a parte da comunicação. Tudo que a gente aprendeu do primeiro até o 6º semestre vai ser aplicado nesse ponto, nesse semestre. E esse trabalho é muito completo e a gente tem todo o feedback dos professores que é essencial assim, para a gente aprender a lidar com o mercado. Pra quem normalmente não é do curso, não conhece o curso, tipo, parente e tal, pergunta o que tá fazendo, eu falo, esse semestre é o TCC prático, aí no próximo é o teórico. A apresentação foi interessante, menos interessante do que parece. Os professores são, apesar de tudo, bem mais simpáticos do que deveriam ser com os alunos. O nosso cliente é a única produtora artesanal de leites vegetais, de bebidas vegetais de Blumenau. Então,
o nosso desafio foi encontrar concorrência, o nosso desafio foi encontrar qualquer produto que estivesse no mesmo mercado, porque quanto mais segmentado é o seu cliente, mais difícil é realmente de tu traçar qual vai ser o concorrente, qual vai ser o perfil do público. Eu acho que a maior dificuldade do projeto vai conforme o prazo vai encurtando, então as dificuldades maiores vão ficando realmente para quando você vai elaborar a mídia, quando você vai elaborar os valores, os custos. Isso acaba se tornando uma ameaça para a integridade do projeto, né? Diminui a nota porque tu realmente talvez perca tempo demais nas etapas iniciais do projeto. Olha, sinceramente, nessa etapa da faculdade, geralmente se espera que os alunos já estejam contratados e atuando em suas áreas. Então, o projeto experimental, como é dividido em duplas, realmente vai ser um reflexo do que aquela dupla já está atuando, né? Então, se temos alguém de mídia na dupla, então já temos uma boa mídia. Se temos, acho que eu vejo muitos dos meus colegas de gente de produção, gente de criação. Então, isso também tem um reflexo nos projetos experimentais de serem ótimos projetos em termos de criação. Acho que a importância mesmo é para um fechamento, até para o professor conseguir avaliar melhor o aluno, o avanço dele. E, no geral, também serve para uma preparação para o TCC, né? Como esse trabalho não fica para o semestre final, fica para um semestre antes, já deixa o aluno bem esperto para quando ele vai ter que realmente passar horas, virar horas ali, elaborando um projeto final, talvez maior, né, do que o próprio projeto experimental. O projeto experimental é uma etapa muito importante da vida acadêmica do aluno, que é quando ele coloca em prática de uma forma integrada tudo que ele aprendeu nas disciplinas do curso. Redação, multimídia, criação, planejamento, então assim, mídia, né? Então, assim, pesquisa. Então é muito importante porque ele acaba entendendo antes de se formar como uma disciplina complementa a outra dentro de uma campanha real para um cliente real. Não deixa nervosa. Tá, não vou olhar para ti. A importância do projeto experimental não está só em eles elaborarem uma campanha, né, uma parte técnica, assim, um aspecto técnico do trabalho, enfim, mas simular uma relação com o mercado como ele é e como acontece, né? Então, lidar com adversidades, com visita a cliente, negociação, intermediar junto a cliente, prazos, também é uma coisa importante que é vivenciado no projeto experimental e que é uma experiência adicional além da parte técnica que a gente também cobra e exige nos trabalhos, né? Bom, sobre as etapas do projeto experimental, né, no primeiro dia de aula, na verdade a gente apresenta os objetivos, o que a gente está fazendo ali e como vai funcionar o semestre. E naquele dia já os alunos têm o desafio, né, de encontrar um cliente. E nessa etapa de encontrar o cliente, que na verdade é a prospecção, é uma das funções do publicitário, né, que é a área de atendimento. Então, ir até o cliente, fazer o briefing, identificar a situação, o problema, e aí na semana seguinte ou na outra eles já trazem esse cliente para dentro da sala de aula, para a FUR, para a orientação, e a gente já começa a fazer os estudos mercadológicos em cima da problemática desse cliente, do que o cliente espera de um planejamento de uma campanha publicitária. E aí a gente começa a desenvolver o planejamento. Quando a gente começa a estudar exatamente o mercado do cliente, a gente sente algumas necessidades de informações para cumprir as etapas do planejamento. E aí é onde entra a etapa de pesquisa. Peraí, Cíntia, a bola é tua, Cíntia. Ou vamos jogar a bola? Não, e falar que o nível de exigência é alto, porque esse é o padrão que vocês têm que criar até depois fora da universidade, como profissionais. Então a gente não espera nada menos, a gente cobra mesmo que seja além das expectativas, porque a gente quer que vocês sejam assim no mercado de trabalho. Exatamente. A parte da pesquisa, ela como a Fabrícia falou, já inicia o semestre, né, quando os alunos fazem os seus diagnósticos e visão de mercado, pelo perfil dos clientes, dos nossos alunos, dos projetos, né, costumeiramente são empresas que não têm muita
experiência com pesquisa ou muitas informações sobre o seu mercado, não contratam normalmente esse tipo de trabalho. Então é necessário que realmente eles vão a campo para poder colher essas informações, já que dados secundários muitas vezes eles não conseguem dispor, né? Então o nosso aluno em pesquisa vai para a rua no sentido de ir atrás das informações, ele trabalha metodologias as mais variadas dentro da realidade do cliente, dentro do que é possível naqueles prazos, dentro do que exige a metodologia ou o tipo de informação que se precisa. É uma etapa demorada do trabalho, né, porque a gente tem uma qualidade mínima de amostra que é necessária no caso das pesquisas quantitativas, a gente precisa promover grupo de discussão no caso das qualis ou agendar entrevista em profundidade, tudo isso exige do aluno, principalmente aquelas turmas, né, dos cursos das turmas noturnas, né, que tem até às vezes menos disponibilidade de tempo, enfim, para agendar esses contatos e para poder realizar essa etapa do trabalho. Costuma ser uma etapa demorada a da pesquisa, né? E talvez, acho que não é a que eles mais gostam, certamente, né? Todo mundo quer pular para a criação, para as estratégias, para a mídia, mas o gratificante é no final ver o quanto aquilo sinalizou coisas importantes que eles puderam adotar na sua campanha e dirigir a sua mensagem a partir das descobertas que a pesquisa revelou, né? Então eles sofrem um pouco, mas no final eles entendem que foi importante. E falando da escolha do cliente, a gente tem visto também que às vezes eles acham que um cliente pequeno, não tem o que fazer, não vai dar nada, e rende um planejamento maravilhoso. A gente tem casos assim excepcionais na história do curso, de clientes que a gente sabia da dificuldade. Cachorro quente, fábrica de escada, padaria, leite vivo, como teve nesse semestre. Isso eu acho, produtoras. Isso é importante. Eles trabalham porque eles trabalham no seu projeto, mas têm a chance de participar de alguma forma e presenciar outros projetos acontecendo, com clientes dos mais diversos perfis, realidades, investimentos, enfim, né? Então isso é legal, eles aprendem com a experiência individual deles ou da dupla ali, né? Mas também conseguem compartilhar na sala outras tantas experiências. E muitos trabalhos são comprados. Eu lembro daquele da madeireira Werner, que nem se chamava Werner Madeiras, tinha um outro nome, mas só usava o sobrenome Werner. Fizeram uma campanha linda e até hoje eles usam logo, todo o material, e aí sempre quando eu passo na BR-470 e eu vejo aquele Werner Madeiras, eu lembro, então a gente vê até o impacto disso lá fora. Depois que o aluno termina a etapa de pesquisa, né, ele com essas informações a gente consegue volta para o planejamento, integrar para o planejamento as informações do consumidor que ele coletou, as informações sobre o mercado, sobre o concorrente. Então, utilizando essas informações, a gente faz toda uma análise, integra o planejamento que já tinha e parte para a definição das estratégias. E aí, quando a gente tem definidas estratégias de comunicação que vão ser utilizadas, que podem ser promoção de vendas, merchandising, ação no ponto de venda, pode ser eventos, relações públicas, ou ações institucionais mesmo, de publicidade e propaganda. Depois de ficar definido qual é a ferramenta, a estratégia de comunicação que vai suprir a necessidade do cliente, aí ele parte para a etapa de criação e depois de mídia. Na etapa de criação, é a etapa mais legal, né? Vamos dizer assim. A gente busca tangibilizar tudo que foi colhido do resultado da pesquisa, tudo que foi planejado, e a gente quer colocar essas experiências que a gente cria na etapa de criação para a rua, que a gente quer colocar para fora. Então o nosso maior trabalho é identificar e analisar qual que é o objetivo que foi traçado pelo planejamento, para daí sim a gente tirar estratégias mais criativas para colocar em contato nos canais que a etapa de mídia daí vai definir. A gente vê como nós ficamos com a etapa da metade para o final, quanto melhor está o trabalho na parte de pesquisa e planejamento, mais fácil fica, mais óbvio fica o desenrolar da nossa parte, né? Quando ali está, a gente sofre mais ainda. Então, isso acho que é importante. E na mídia, eu acabo fazendo essa orientação de mídia e a gente também se envolve com a orientação já da parte de custos de criação, de produção, para fechar todos os valores de
do trabalho, até porque o mídia acaba tendo mais familiaridade com números, com valores, né? E aí facilita também essa etapa. E é uma etapa importante porque aí ele vai colocar em prática tudo que ele aprendeu de planejamento de mídia, usar as técnicas que ele já aprendeu nos outros semestres, resolvendo, né, o problema do cliente do ponto de vista de divulgação da mensagem, né? E aí ele vem para o contato com os fornecedores, isso é muito bacana. Ele tem que entrar em contato com os fornecedores, pegar os valores, aí questiona os valores, né? Pegar os dados, as configurações dos materiais para pegar os orçamentos corretos. E às vezes o fornecedor não entrega o orçamento no prazo, tem que ir atrás, então é uma experiência importante, porque ele vai passar por isso também lá fora, né? E aí se fecha o orçamento geral para o trabalho estar finalizado, é a parte final, né, do projeto. E assim, ó, né, complementando essa etapa, né, a disciplina do projeto experimental é uma das que, né, os alunos falam bastante aí para os que não chegaram ainda na 7ª fase, uma das temidas, né, porque ela chega um momento que o aluno tem que mostrar o que aprendeu dentro do curso. Então, ela funciona como orientação. O aluno propõe e o professor orientador vai delineando o caminho, dizendo se é assim ou não. Então, o aluno acaba sendo muito autônomo com responsabilidade de tempo, de prazos, para ter que conseguir colocar em prática tudo que ele aprendeu. Então, assim, muda um pouco a configuração da didática em sala de aula, onde o aluno tem aquele horário para desenvolver o trabalho. Mais autonomia, né? E responsabilidade também. Exatamente. Ele desenvolve o trabalho no horário da aula, né? Ou às vezes ele tem que ir fazer pesquisa no horário da aula, ou visitar um cliente no horário da aula, e trazer e mostrar o que ele fez, mostrar as dificuldades e aí resgatar tudo o que ele aprendeu durante a faculdade. Então, assim, essa autonomia também faz parte do aprendizado do aluno, né? E o nosso papel acaba sendo de coach, né? E a gente vai dar orientação para cada uma dessas etapas e tentar, inclusive, instigar para que aquilo evolua. Entre os critérios, acho que é legal falar dos critérios de avaliação, que a gente leva em consideração, não basta o trabalho estar dentro de um roteiro certinho. Outros critérios são avaliados, né? Sim, como extrapolar as ideias básicas que teriam, né? O arrojo na estratégia, então não basta, tá certo, tá, mas até que ponto ele foi arrojado, até que ponto ele superou as expectativas criativas. E uma coisa legal também que a gente tem acompanhado, que a gente tem cobrado muito nessas últimas edições do Projeto Experimental, é a incorporação das mídias digitais de forma criativa. E não só, estaremos na mídia digital dessa forma. Não, gerando conteúdo, gerando engajamento, porque a gente sabe que essa é a tendência junto com a integração com as demais mídias, né? Só ver historicamente, né, eu acho que a mídia e criação nunca trabalharam tão atrelados, porque hoje há essa necessidade, né? Quer dizer, uma mídia criativa, quer dizer, um depende do outro e às vezes um start da Fernanda pode gerar uma revisão na criação do macaco e assim a gente consegue conduzir o trabalho, né? E outra evolução é cobrada da gente, a gente tem que estar acompanhando isso, né? E não pode perder, que nem esses tempos a gente estava conversando, a gente já tem que fazer umas coisas aqui, mudar e evoluir. E tem uma coisa que eu acho legal também dos alunos, de um tempo para cá. Em outras épocas, né, na hora de apresentar o orçamento, para ficar dentro, o investimento para ficar dentro do orçado, eles davam lá 99,9% de desconto na criação, né, dá 1 centavo de criação. E o que a gente vem acompanhando dos alunos, cada semestre, eles estão mais valorizando o seu trabalho. Então, esses descontos absurdos que eles se davam em outras épocas não existem mais. Então, eles apresentam, né, uma planilha de custos, né, de produção, de criação, quer dizer, e se colocam ali e sabem o valor do seu trabalho. E eles reconhecendo isso, eles também se vendem melhor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nos orgulha muito, né? Embora os professores incentivem isso, mas a gente vê que é muito dos alunos que estão chegando, né? Entendendo cada vez mais o valor do nosso trabalho.
Sobre a importância do projeto experimental para o aluno, é o momento que ele acaba saindo da sala de aula, né? Tendo um contato com o mercado sob a supervisão de um professor e colocando em prática tudo que ele aprendeu nos 3 primeiros anos de faculdade. Então ele fica nos 3 anos tendo os conceitos, as teorias e tal, embora nessas disciplinas anteriores ele já tenha um pouco de prática, mas ali é onde ele é autônomo para desenvolver, botar em prática tudo que ele aprendeu. Então, de forma integrada. De forma integrada com tudo que ele aprendeu no curso. E aí, é claro, com a supervisão de um professor, né? Então, isso mostra para o aluno realmente que aquela disciplina que ele fez lá na segunda fase tinha um sentido num contexto geral. E às vezes eles dizem, vou ter que voltar para ler aquele material que ficou, ou as técnicas que ficaram, ou trazem as dúvidas do que ficou no semestre anterior. E para alguns deles é a estreia deles no mercado, né? Porque alguns que não trabalham ainda na área, ou enfim, têm a oportunidade de se colocar. Então o que a gente vê com muita satisfação é duplas ou alunos que trabalham negócios de família, por exemplo, porque há ali uma expectativa de apresentar para os pais, para a família o que aprenderam, né? E com uma certa responsabilidade, inclusive no sucesso daquele negócio, né? Ou mesmo propostas ou trabalhos desenvolvidos dentro de empresas onde os alunos já trabalham. Então, o que a gente vê também é os alunos muito fortemente usando essa oportunidade do projeto para portfólio, para se colocar no mercado, para ter um cartão de visitas, né, com relação às suas competências, às suas habilidades. Então, eu acho que é um bom salto, é uma boa oportunidade de a gente fazer essa ponte com o mercado também, né? E até para quem já trabalha na área, muitas vezes trabalha só em um determinado, é só na criação, ou só então tem a oportunidade de conhecer outras áreas. Eu lembro quando eu fiz o meu projeto também foi comprado e foi dali que a gente começou a agência. Né? Foi dele que eu comecei a minha empresa, tudo. Então, e esse semestre teve um outro caso com os meninos da produtora, que também fizeram o projeto experimental deles e aí começaram a produtora deles. Então, eu acho que isso acaba fomentando tanto o empreendedorismo, assim, como também conhecer outras áreas na prática. E tem a fase da apresentação também, que também é uma experiência importante, como eles se colocam na apresentação, porque muitas vezes o cliente está ali, ele vai assistir. E o tempo, o aproveitamento do tempo na apresentação, de você conseguir, de forma concisa, passar as principais informações para o cliente naquele tempo específico. Eu acho até a etapa da apresentação tem uma importância na experiência acadêmica dele, também vital. Bom, o projeto para o curso, na verdade, vai exatamente, como ele é a integração de todo o conhecimento que ele teve durante todo sua experiência, da sua vida acadêmica. Então é ali que a gente inclusive já percebe quem se mostra muito mais preparado, né, do que vem pela frente, né, no ponto de vista prático e muito mais ligado ao mercado, né, diferente do TCC, que aí a gente tem uma visão muito mais ligada à academia, ao estudo científico, já que estamos na universidade, esse é o papel da universidade. Então eu falaria que se a gente tem 2 grandes trabalhos, né, no final do curso de publicidade e propaganda, é o projeto experimental com uma linha muito mais voltada para a atividade do publicitário que vai lá para o mercado, e o TCC, que é aí o estudo científico da sua área de formação, que também é importantíssima, né, por a gente estar vivendo aqui dentro da academia. Então, eu acho que não olharia nem o projeto experimental separado, eu acho que esses são os 2 grandes projetos do curso, e que cada um tem um lado importante dentro da formação do aluno, e tem uma importância dentro do curso, porque também para fazer o trabalho científico TCC, você tem que ter também um amadurecimento teórico. Então tem literaturas que você vai ler lá no TCC que você não estaria preparado para ler no primeiro, segundo, terceiro semestre, né? Você vai estar preparado lá no final. O projeto experimental é a mesma coisa. A gente sabe que vocês vão estar preparados quando vocês passaram por todas as etapas, né? Ou as etapas mais importantes da formação técnica aí para desenvolver o trabalho publicitário. Então acho que esse é o grande mérito.
Bom, assim, né, nesse semestre agora nós temos projetos muito legais, né, de diversas áreas, diversos setores da economia, né, desde a questão do leite vivo, produtoras, pastelarias, boliche. Então, assim, ó, as dificuldades se mostram muito pontuais de acordo com o mercado que essas empresas atuam, né? Tivemos projetos maravilhosos, com ideias maravilhosas, alguns melhores no planejamento, outros melhores na criação, outros melhores, bons como um todo. E como todo semestre, a gente finaliza um semestre bem satisfeitos com a qualidade do trabalho, né? Os alunos atingiram os objetivos também de aprendizado e de assimilação do que é realmente a profissão do publicitário hoje, nessa era da economia criativa, né? Hoje a gente vê os coletivos criativos e dessa nova forma que se está trabalhando a questão da publicidade. Matou! Ó, esse vai pro making-off de vocês. O plugin chegou ao fim. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato pela nossa fanpage ou nosso e-mail que vai estar aqui na descrição. É isso aí, galera. Até a próxima.